As empresas que prosperam são aquelas que sabem colocar o humano no centro, que sabem provocar esse tipo de experiência nas pessoas. Porque é isso que faz construir a confiança e a confiança faz a pessoa querer avançar na jornada com a sua empresa. Caso contrário, o seu crescimento não vem. Vou contar pra você que a gente ensaiou esse B2B Voices e a gente veio gravar em Nova York, no escritório do LinkedIn no Empire State, porque é muito mais legal, certo? Exatamente. Como vendas complexas requerem uma jornada personalizada, por que não gravar o B2B Voices aqui no LinkedIn no Empire State? Maravilhoso. A gente tá aqui, foram 9 delegações já que a gente recebeu, felizes, né, da gente estar vivendo essa experiência juntas aqui em Nova York, durante a NRF. E foi tão bacana, né? Ano passado a gente ouviu falar de IA, humano. A gente volta esse ano, 2026, IA, humano. Porque a gente continua falando dos mesmos assuntos. São os mesmos pontos de vista? A gente deixou de fazer a lição de casa? Me conta. Acho que não é nem só na NRF. A gente que frequenta vários eventos no Brasil e fora, a gente vê o tópico sobre humanidade, humanização, autenticidade e o lado humano reverberarem já nos últimos anos, não é de hoje. E eu vi esse tema ainda mais intenso nessa NRF. Se for tiver uma diferença, ainda foi isso. Mas por que é mais intenso? Porque assim, tem dois lados, tá, da humanização. O primeiro é que ele é repetitivo, e nos últimos anos ele tem sido. Por outro lado, tem gente que ainda, torce o nariz. Que fala que é rococó, que é bobeira, papo de aplaudir o sol. Mas a humanização é ainda mais necessária. É claro, gente, e aqui na NRF a gente fala muito de IA, a IA tá lá, mas ela tá como um pano de fundo de automatizar aquilo que precisa ser automatizado, que pode ser automatizado, uma grande joia. Mas quanto mais tecnologia eu tenho ao longo da jornada, mais luxuoso é o humano, mais as pessoas querem humanidade, elas querem se desconectar, elas querem sentir. Todos os cases que apareceram de experiência do cliente, por exemplo, foram cases que reverberaram sentimento, sensações, inclusive nas lojas que a gente visitou aqui. E eu participei de um painel que eu achei muito interessante, que não era com marcas, não era com estudiosos, eram com representantes da geração Z. A gente nunca bota o cliente no palco, já parou para ver? E eram 4 pessoas de um grupo que acaba sendo conselheiro de outras empresas. E essas pessoas estavam falando, poxa, claro que eu posso comprar online, mas eu quero sentir a experiência, eu vou para a loja para viver. E para eu querer ir até a loja, ela tem que ter uma proposta de valor legal, ela tem que fazer algo mudar, senão eu não vou. Por isso que hoje, quando você vê toda a experiência de loja, é uma loja que quer que você vá, que você sinta, que você experimente, que você passe tempo. Eu vi um case da Tailândia em que havia espaço para as crianças fazerem tarefa de casa enquanto os pais faziam compra, sabe? Para você passar no mercado, os pais fazerem compra e as crianças ficarem lá brincando, fazendo tarefa. Eu achei ótimo. Então, se você vê o tempo que a gente está nas lojas, ele tende a querer ser maior. Porque eu estou projetando uma experiência em que as pessoas querem, para eu não ficar o tempo inteiro aqui, tô tocando no celular e fazendo nada. E é muito interessante, porque a gente tem essa nova geração como uma geração que é digitalizada, que é online, que é da tela. E olha só como ela quer sair da tela, vivenciar as coisas no offline, vivenciar as experiências e fazer com que esse tempo, todo o tempo que ela vive, ele vale a pena. Se você pode até olhar e falar assim, isso eu já sei, mas não faz. Porque é por isso que repete, inclusive, voltando para o primeiro ponto da nossa conversa. O tema se repete porque ele ainda não é prática em grande parte das empresas. É lógico, a gente vem para um evento desse e a gente vê isso acontecendo. As empresas que prosperam são aquelas que sabem colocar o humano no centro, que sabem provocar esse tipo de experiência nas pessoas. Porque é isso que
faz construir a confiança e a confiança faz a pessoa querer avançar na jornada com a sua empresa. Caso contrário, o seu crescimento não vem. É daí que vem o crescimento sustentável. E a gente repete isso porque dentro das empresas, por mais que a gente fale para fora, cliente em primeiro lugar, eu sou obcecado pelo cliente, humanização é uma grande joia, dentro de casa a gente não sabe se integrar. A gente não olha nem para o humano dentro de casa, para a jornada da pessoa colaboradora, para quem é interface com o cliente, seja na ponta, seja numa negociação complexa no B2B. Eu preciso olhar com o mesmo grau de fluidez, de integração, de cuidado que eu faço quando eu estudo a jornada do cliente, que muita gente ainda não faz, mas eu preciso fazer isso para dentro também, para olhar para as nossas pessoas e para as áreas, times, ferramentas, interações, como elas se conectam na jornada, porque a gente não impõe a jornada do cliente, eu não imponho o cliente, essa é a tua jornada, não, o cliente segue a jornada, o poder de barganha está no cliente, a gente acompanha essa jornada, a gente encontra meios de se fazer presentes nessa jornada para que o cliente queira acompanhá-la com a gente também. Ah, com certeza, mas você trouxe um ponto bem legal, porque as pessoas olham pra gente que é profissional B2B e perguntam assim, tá, e o que foram fazer numa feira de varejo? Porque nem só a gente vem aprendendo, né, no B2C sobre todas essas questões de experiência para que a gente aplique dentro do B2B, mas porque até o B2B agora tem conteúdo e tem seus próprios aprendizados para compartilhar também com o B2C. Você vê isso como eu vejo? Curiosamente, é a minha primeira NRF. Eu sempre acompanhei a NRF, até por vocês, inclusive, por outras pessoas, mas eu achei fascinante ver a quantidade de empresas B2B que tem aqui. Sejam expositoras, sejam pessoas que vieram aprender, porque essas empresas, elas vieram conhecer os seus clientes, varejistas, que são empresas, e elas vieram conhecer o hábito do cliente e do seu cliente. Não tem algo mais centrado no cliente que isso, porque a centralidade no cliente ela é sistêmica. Não adianta, eu gosto de usar um exemplo em aula, que é bastante simples. Imagine que eu sou a maior produtora de farinha do mundo. Minha farinha é top, faz os melhores bolos. Mas se a minha farinha não interage com outros ingredientes na receita, se a pessoa que está cozinhando não sabe usar a minha farinha, se quando ela cozinhar num forno ela não ficar legal, e se o bolo no final que for produzido não for gostoso para o cliente final, a minha farinha não é a maior farinha do mundo. Ela pode ser tecnológica, pode ser tudo, mas ela não é. A mesma analogia se aplica aos negócios. Eu não estou mais falando, inclusive, de uma cadeia linear. Eu estou falando de uma cadeia em rede. Aqui, a empresa B2B que vende para outra empresa, essa outra empresa tem conexão com essa outra empresa que também pode ser sua cliente, e a outra empresa B2B que vende para as duas pode ser sua parceira, e tá todo mundo entendendo o que está acontecendo aqui na ponta. Caso contrário, o que você oferece aqui, se isso não tiver match com o que essa empresa está fazendo para o próximo cliente, não vai adiantar. Então, estar aqui e entender a visão sistêmica disso é fabuloso. As empresas B2B que estão aqui estão para fazer parte dessa rede. Quanto mais parte dessa rede eu sou, mais o meu negócio é resiliente às mudanças de mercado, porque eu tenho diferentes parceiros, eu tenho diferentes tipos de cliente, eu consigo entender como eu me encaixo aqui e todo mundo é interdependente comigo. Então, estar numa feira dessa, como B2B, faz total sentido. E, além de tudo, além desse papel dentro de uma rede, a gente fala muito de gente, o B2B é tão relacional quanto o mercado B2C, se não mais. A gente se relaciona com 10, 20 pessoas numa jornada B2B. Eu estou entendendo como essas pessoas pensam. Nos últimos 2 anos, então está bastante fresquinho, que 92% das pessoas decisoras do B2B, não vai acreditar, elas querem uma experiência tão encantadora quanto o B2C. Eu sou gente, eu quero ser tratada como pessoa, eu penso, eu tenho diferentes perfis. Aqui na NRF nós falamos muito sobre segmentação, não só pelo perfil, e a gente olha tanto no B2B o perfil de empresa, eu tenho que olhar o perfil de pessoa, e mesmo o perfil de pessoa, esse perfil muda com o contexto. Se ela está numa determinada posição, ela tem um interesse diferente com a sua empresa.
aconteceu algo na empresa, o interesse mudou, já é outra jornada. Eu entender que a segmentação de como eu me relaciono com essas diferentes pessoas numa jornada de venda complexa, por exemplo, entender que o contexto importa, é fundamental. E essa é a discussão aqui. Considerar esses diferentes contextos é fundamental para que a gente faça o que todo negócio quer fazer, que são 3 coisas. Todo negócio quer atrair novos clientes, os clientes certos, quer que esses clientes continuem com a gente e expandam o valor mútuo da forma mais duradoura possível, que a gente esquece, né? Porque parece que depois que o cliente converteu, mistério, não sabemos. Não, a gente quer que esses clientes continuem com a gente. E eu quero fazer isso da forma mais fluida possível. Isso independe de B2B ou B2C. A parte que é a eficiência, aí a cobre, já é commodity, a gente já entende o Paranauê, a gente vai fazer. Mas fazer com que o cliente queira percorrer essa jornada é outro negócio. A jornada está mais complexa para todo mundo, porque eu tenho diferentes variáveis, eu tenho diferentes opções. Para eu fazer com que o cliente queira avançar na jornada comigo, exige muito conhecimento desse perfil com o contexto e exige uma construção de confiança que não é pontual. Ela não é numa interação, ela é numa jornada inteira. Então, não tem como estar mais atualizado com o B2B do que isso. Não tem como estar mais atualizado com o B2B do que isso, mas eu também vou falar uma outra coisa, que eu sei que você tem muito mais para contar sobre jornada, e quem quiser aprender isso com a gente, nosso curso de ABM está com as inscrições abertas. E tem uma aula sensacional, noite toda, só sobre jornada, para vocês aprenderem com essa diva do CX. Tudo que vocês precisam, várias provocações interessantes. Então eu vou convidar quem está assistindo a gente para continuar esse papo com a gente lá na ESPM. Vou deixar aqui também o link de inscrição. E Carol, que gostoso a gente estar junto nessa NRF, foi muito especial. Mas a gente está brincando aqui que a gente, inimigo do fim da NRF, vem mais conteúdo por aí. Vem.